Hoje, no 10º episódio da série Foco na História de Brejinho, estamos aqui no sítio Boqueirão dos Tumais, que juntamente com o sítio Tamboril e Serraria, foram as primeiras áreas rurais de nossa comunidade a serem habitadas. Eu sou Abraão Filho e te convido para conhecer um pouco das nossas origens. Toda a área que hoje pertence ao município de Brejinho fez parte do território de São José do Egito até o ano de 1953, quando, por ocasião da emancipação política de Itapetim, Brejinho ficou pertencendo a essa nova cidade. E de acordo com a minha pesquisa, essa região já era habitada por famílias bem estruturadas desde meados dos anos de 1900. O padre José Guerel, de São José do Egito, chegou a fazer um casamento no sítio Caldeirão em 1913 e outro no sítio Gato em 1914. Com a trágica morte do padre José Guerel em 1915, a paróquia de São José foi assumida em 1916 pelo padre Vital Paiva e depois pelo padre Otacílio Pimenta. Porém, foi com a chegada do padre Sebastião Rabelo, no ano de 1922, que a comunidade religiosa se renovou, passando a ter muitas ações pastorais. Entre os anos de 1923 e 1927, o padre Sebastião realizou diversos batizados e casamentos nos sítios Logradouro, Caldeirão, Tamboril, Santana, Foveira, Serrinha, Serraria e Vidéu. E o sítio Boqueirão se localiza no meio dos demais, sendo um ponto-chave no trajeto do padre Sebastião Rabelo entre essas localidades, bem como dos demais moradores. O senhor José Tomás Ferreira Leite, casado com Verônica Ferreira Leite, foi um dos primeiros moradores desse sítio. Há relatos de que ele veio do Cariri, na Paraíba, para tampar um açude que havia estourado aqui no Boqueirão, isso em 1912. E é provável que a partir desse ano tenha fixado residência nestas terras. Aqui perto também há um pé de juazeiro que data de 1915, bem como um pé de mandacaru centenário que encanta a todos pelo seu enorme tamanho. Essa casa onde estamos foi construída em 1942, mas aqui bem próximo, José Tomás morou por muito tempo em uma casa de taipa. Um de seus filhos, o senhor Tomás Ferreira Leite, chamado de Tomazinho e bem conhecido dos brejienses, morou em uma casa aqui ao lado. O seu cunhado, Antônio Sampaio Leite, conhecido por Antônio de Cassimiro, casado com Luzia Ferreira Leite, era cantador de viola e chegou a cantar de improviso com o grande poeta Rogaciano Leite. Antônio de Cassimiro é o pai de Expedito, Zequinha, Carminha, Teca, Didi, Dudu e Socorro Rezende. Hoje, nessa casa, que é um marco da nossa história, funciona um importante centro de extração de mel de abelha organizado por Cristiano Lucena. Aqui no Boqueirão também encontramos esta casa centenária, cuja sapata foi toda construída com pedras. E também uma casa de farinha, cujo primeiro dono foi o senhor João Costa. Posteriormente, o senhor Zé Pedro adquiriu essas terras que até hoje pertencem à sua família. Essa região do Boqueirão dos Tumais é cortada pelo riacho Boa Vista, que nasce nessas encostas e desce passando pelo açude de Miguel, de Paizinho, açude do Governo, Poço dos Félix, até passar pela ponte na estrada de Brejinho e seguir por Itapetim. Esse riacho foi um dos fatores determinantes para a ocupação dessas terras. Esse sítio é tão importante que a estrada que ligava Brejinho a Santa Terezinha passava por aqui. A estrada principal que conhecemos só foi construída no final da década de 1940 e início da década de 1950. Até então, o caminho conhecido como Estrada de Tropas era por aqui. Depois que o padre João Leite assumiu a paróquia de Itapetim e deu início à construção da capela de São Sebastião em Brejinho,
com a consequente fundação do povoado a partir de 1928, ele organizou com os moradores a abertura de uma estrada ligando o centro do povoado de Brejinho ao sítio Boqueirão. E daqui a estrada seguia, passando por Santana, Lagoinha, Vila de Fátima, até chegar em Santa Terezinha. No próximo episódio, iremos falar sobre o sítio Tamboril e sobre Manuel Rezende de França, o popular Manuel Lulu e sua família, que também é parte essencial da história de Brejinho. A nossa série segue procurando mostrar as nossas origens e revelando um pouco da nossa história.